let's sing this good old song. How many likes this? Faith in the Father, faith in the Son. Faith in the Holy Ghost, three in the one. All right, sister, give it. Faith in the Son. Faith in the Holy Ghost, three in the one. Demons will tremble and sinners away. Faith in Jehovah will anything. How many loves a good happy crowd like this? Oh, God bless you, sir. My faith looks up to thee, thou Lamb of Calvary, Savior divine. Now hear me while I pray. Take all my sins away, nor let me on this day be holy. While life's dark maze I tread, and grief around me spread, be thou my guide. Bid darkness turn to day, wash sorrow, fears away. Oh, let me from this day be holy. Oh, would you be numbered as one of His fold? Would you do it? Be spotless within. Hallelujah. Be watching and waiting that sight to behold. He's coming again. He's coming again. Would you want to be His foe or would you want to be His child? An angry God on that morning. Nothing but the blood of Jesus will He recognize. He'll never, your church membership will be nothing to Him. Amen. Nothing but the blood. Hallelujah. Oh, precious is that flow that makes me white as snow. No other fount I know, nothing but the blood of Jesus. What can wash away my sin? Nothing but the blood of Jesus. What can make me whole again? Nothing but the blood of Jesus. Oh, precious is that Lord that makes me white as snow. No other fount I know, nothing but the blood of Jesus. Nothing but the blood of Jesus. This is all my righteousness. Nothing but the blood of Jesus. Is there another? Oh, precious is. Nothing can stand, brother, sister. The world's sinking. She's gone. As snow, no other fount I know, nothing but the blood of Jesus.
to me, well, those people go to church. And I've often wondered why it didn't condemn their conscience. Então minha esposa me disse, ora, essa gente assiste à igreja, e eu sempre tenho me perguntado, como é que isso não lhes condenava a consciência? I said, my dear wife, let me tell you, they are Americans. Lhe disse, querida esposa minha, deixa-me dizer-te, eles são americanos. She said, well, why aren't we? E disse, e nós não somos americanos? I said, no. I said, we just live here. Lhe disse, não, só estamos vivendo aqui. But we've been born from above. The Holy Spirit of God come upon us. Porém, temos nascido de cima. O Espírito Santo de Deus nos tem feito sombra. Therefore we are pilgrims and strangers here. Portanto, somos peregrinos e estrangeiros nesta terra. This is not our abiding place, but we are seeking a city to come whose builder and maker is God. Isto aqui não é nosso lar, mas estamos buscando um que está por vir, cujo artífice e construtor é Deus. Therefore, when you're born of above, you have a Holy Spirit coming down from God that changes your nature. Portanto, quando você é nascido de cima, então tem o Espírito Santo, o qual vem de Deus, e isso então muda a sua natureza. No matter your sister, your mother, your best friend could be dressed that way. Não importa se fosse sua mãe, sua irmã, ou sua melhor amiga que estivesse vestida dessa maneira. But the Christian that's born of the Spirit of God is born from above, and their spirit is of another kingdom. Porém, o cristão, o qual é nascido do Espírito de Deus, ele é nascido de cima e seu espírito já é de outro reino, nascido de Deus. Oh, I'm so glad of that. The simpleness of the Holy Spirit to follow it, to watch it how it behaves, makes you behave. E a simplicidade do Espírito Santo vem para segui-lo e vigiar como é que atua e ainda faz com que você se porte bem. Boa noite com Jesus. O Senhor é a força da nossa vida. Gênesis capítulo 1, versos 11 e 12. É a escritura desta noite com o nosso pastor. Gênesis capítulo 1, versos 11 e 12. Nós vamos cantar o hino de número 192, O Coração Palpita de Alegria. Salvador.
de Deus, número 193. Conheço um nome tão maravilhoso, é bem parecido um com o outro. Aleluia. Número 216. Vamos cantar mais um. Número 216. Estou seguindo a Jesus Cristo. Número 216. Aleluia, graças a Deus. Gênesis capítulo 1, versos 11 e 12. Gênesis capítulo 1, versos 11 e 12 é a escritura desta noite. Pastor Gideão Marinho vai nos trazer os avisos.
Boa noite com Jesus. O Senhor continue nos abençoando. Vamos orar pelos pedidos de oração e apresentá-los a Deus. Se você tem uma necessidade também, levante sua mão. Nós vamos orar juntos por todos esses pedidos. Por Caleb Souza Silva, Elicândida Souza Salgado, Daniela Adriane Veríssimo, Pedro Vicente da Silva, Maria Nadária da Silva, Florentino Luciano da Silva e família, Marcelo Henrique Martins e família, Valdivino Sérgio Viana, Joaquim Neto e esposa, Sara Cândida Salgado, Arthur Estevão Gomes Xavier, Cláudia Cabral Rocha, Wesley Cabral Rocha, Cauã Augusto Flávio Pureza Borges, Natan Augusto Pureza, Davi Lucas Pureza de Souza, Mauriceia Cristina Onofre Salgado, Luciano Cândido Salgado, Marcos Davi Reis Pacheco, Sandra Veríssimo, Alessandra Veríssimo, Marco Antônio de Oliveira e família, Cleuber Luciano de Oliveira e família, Rosano Alex de Oliveira e família, Terezinha Machado de Oliveira e família, Isadora Veríssimo e Maria Socorro Alves Santos. Senhor nosso Pai, nós estamos em oração diante do Senhor, em Tua preciosa presença, a interceder uns pelos outros, em especial por esses irmãos que enviaram seus nomes. Aqui estão, ó Deus, pessoas precisando da intervenção do Senhor, da cura divina, da libertação, precisando, Senhor, de saúde, de uma bênção especial que somente o Senhor pode dar. Mãos levantadas no santuário e em todos os lugares, nós apresentamos nossas necessidades ao Senhor, Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Repreende o mal com teu nome, Jeová Nissi, nossa bandeira. Nós oramos em nome do Senhor Jesus Cristo. A temporada no recanto que está às portas, nós apresentamos mais uma vez ao Senhor, em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Graças a Deus. Pois bem, meus irmãos, vamos ouvir, apreciar o hino especial dessa noite. A irmã Esther canta o hino 561 da harpa, que é o hino Que Bênção. Canta a irmã Esther Santos.
flores brotando nos campos, mas a maior bênção eu vou te contar. Jesus me salvou dos pecados meus. Que bênção, Jesus, que bênção, meu Deus. Que bênção as aves que cantam e encantam. Que bênção, crianças em simples brincar. Que bênção, rebanhos pastando entre os rios, mas a maior bênção eu vou te contar. Jesus me salvou dos pecados meus. Que bênção, Jesus, que bênção, meu Deus. Que bênção, amigos que a mim procuram. Que bênção, irmãos, quais posso amar. Que bênção, família, saúde e fartura, mas a maior bênção eu vou te contar. Jesus me salvou dos pecados meus. Que bênção, Jesus, que bênção, meu Deus. Jesus me salvou dos pecados meus. Que bênção, Jesus, que bênção, meu Deus. Amém. Deus te abençoe, irmã Esther. E nosso pastor lá no Recanto da Fé, vamos levantar as mãos para saudá-lo. Pastor Joaquim Gonçalves, Deus te abençoe. E todos os irmãos aí no Recanto, inclusive o pastor Boaz Lopes, pastor Jonas Pimentel e pastor Isaías. E irmão Adão, irmão Joaquim Rodrigues e todos os irmãos. Nosso abraço fraternal. E ainda, irmãos, pela internet, as igrejas na Bahia de Guanambi, Irecê, Jacaraci, Maracás, Monte Pascoal, Salvador e Santo Antônio de Jesus. Aqui em Goiás, além do Recanto, as igrejas em Caiapônia, Assentamento Canudos, Gameleira de Goiás, Jataí, Minaçu, Mineiros, Nazário, Palmeiras de Goiás e Trindade, Goiás. Em Minas, Paraguaçu, Sonora no Mato Grosso do Sul, no Rio Grande do Norte, Natal, Parelhas e Santa Cruz, em São Paulo, Itaí e Guararapes e Porto Nacional no Tocantins. Irmã Patrícia Camilo na Espanha, nos Estados Unidos, irmão Guilherme, irmã Mariquinha, irmão Valéria Rodrigues e Paulo Celestino e família. Fernanda Tavares na Inglaterra, Erasmo Rocha no Japão e Erasmino Xavier no Paraguai. 953 conexões até as 19 horas e 15 minutos, sendo
24 igrejas, aproximadamente 3.400 pessoas. Deus abençoe a todos. Pois bem, meus irmãos, nós vamos para a mensagem desta noite. Mensagem com o nosso pastor Joaquim Gonçalves. A escritura está no livro do Gênesis, capítulo 1, a partir do verso 11. E vamos ter a mensagem que será uma bênção para nós. Somente crer, tudo é possível. Dá-me tua paz, mestre, dá-me tua paz. Se tristezas vêm conturbar-me o coração, não serei tentado, nem o mal verei. Se me deres paz, bom mestre, dá-me tua paz. Dá-me tua paz, mestre, dá-me tua paz, mestre, pois andar sem ti não posso. Dá-me tua paz. Dá-me tua paz, mestre, dá-me tua paz. Sim, nas horas más, quando em treva envolto estou, guia, pois, meus passos, para eu não cair, pois andar sem ti não posso. Dá-me tua paz. Dá-me tua paz, mestre, dá-me tua paz, mestre, pois andar sem ti não posso. Dá-me tua paz.
palavra de Deus é a expressão do seu amor para conosco, para com o homem. Boa noite com Jesus. O Senhor é a força da nossa vida. É a força da minha vida. É a força de sua vida. Se você pensar assim, você contará com isso para o resto da vida. O Senhor é a força da minha vida. Nós vamos ficar de pé, vamos ler a Bíblia, onde foi citado em Gênesis, capítulo 1, verso 11 e 12. É uma escritura que nós já exploramos algumas vezes para falarmos sobre semente, né? Então está aqui. E disse Deus: produza a terra erva verde, erva que dê semente, árvore frutífera que dê fruto segundo a sua espécie, cuja semente esteja nela sobre a terra. E assim foi. E a terra produziu erva dando semente conforme a sua espécie. E a árvore frutífera, cuja semente está nela conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom. Jesus, nós agradecemos por estarmos, eu principalmente, indignamente, dentro desta semeadura, dentro deste quadro. E eu creio que todos os irmãos, todos que nos acompanham, de perto, de longe, também dizem o mesmo. Nós somos semeaduras de Deus. Por isso contamos com o perdão dos nossos pecados, contamos com a cura divina, sobretudo com a salvação e essa permanência que vem desde antes da fundação do mundo, na primeira ressurreição, no arrebatamento, em nome de Jesus Cristo, ó Pai. Aceita a nossa gratidão por isto. Amém. Sentar-vos. Pois é. Aqui temos a mensagem, o poder de Deus para transformar. Nós não precisamos temer, porque Deus cuidou de nós. Não somente do físico, da matéria, mas, em primeiro lugar, da alma, do espírito, do espiritual. Ele cuidou de tudo, criteriosamente, de uma forma divina. Ele criou através da semente, não é? As árvores frutíferas, segundo a sua espécie da semente. É muito profundo, isso sempre me chama a atenção, os sabores. Por exemplo, manga, não é? De vez em quando eu estou mencionando isso. Ora, manga de vários sabores, no entanto, tudo é manga, não é? Abacaxi,
Espada, Coquinha, Sabina e assim por diante. Bananas. Bananas, que coisa, tudo banana, né? Cada uma com um sabor. E o homem é que perverteu, fez enxertos, hibridizou a coisa. Mas original de Deus, banana maçã é maçã, nanica é nanica, ourinha, prata e assim por diante. A partir do parágrafo 43 da mensagem Apreço, que é o poder de Deus para transformar. Deus é a fonte de toda graça e poder. De toda graça e poder. Parece que o irmão Brana falou estas coisas assim com a boca cheia, não é? É uma expressão popular que nós temos. Falou com a boca cheia. De uma coisa que é aprazível para falar. Dá gosto falar. Alimenta falar aquilo. Por isso ele nos adverte. Fale as boas coisas. Infeliz a mulher, infeliz o homem, até mesmo a criança, que não tem boas coisas para falar. Aí fica sendo uma pessoa negativa, pessimista. Essa pessoa sofre. Por quê? Se for partir para esse lado de falar mal, é como o trânsito. Se você for transitar na cidade, reclamando por cada falha que fizerem diante de você, você vai reclamar o dia inteiro. Como é que chega de noite em casa? Já chega reclamando também. Ora, motivo tem demais para reclamar, motivo tem para maldizer, para falar as coisas más. Eles tiveram motivos lá no deserto. Se bem comparado, parece que eles tiveram mais motivos, mais razão do que nós. Parece. Eu disse razão. Isto porque sai, na verdade, uma mão poderosa, através de uma força sem igual. O último passo, o Mar Vermelho foi aberto. Que coisa tremenda, depois de tantos sinais. Mas mais de 2 milhões de pessoas, 2 milhões de pessoas num deserto. Às vezes a gente pensa assim, ai meu Deus, se eu estivesse lá eu já tinha sido enterrado na areia. Quando você acorda assim, né? Eu teria sido enterrado na areia. Porque motivo tem demais. É uma difama outro, e difama presidente, e difama prefeito, e difama governador,
e difama professora, e difama colégio, e difama igreja, e difama irmã, difama irmão, e vai ter demais. Mas uma coisa nos adverte, é o Salmo 103, não é? Davi disse: bendiz, ó minha alma, bendiz, quer dizer, fale as boas coisas, bendiga. Lá em espanhol, que Deus lhe bendiga, irmãos, que coisa boa, não é? Bendiga. Bendiz, ó minha alma, ao Senhor. Olha aqui, como é que ele afirma? E não te esqueças de nenhum dos seus benefícios. Tem um hino que quantas bênçãos dizes, quantas são recebidas das divinas mãos, bendizê-las todas de uma vez, e verás surpreso quanto Deus já fez. Tem jeito? Tem jeito de sair fora disso? Se for contar as bênçãos, não tem tempo de contar os males, os infortúnios. Se for falar boas coisas dos outros, gente, tem tanta coisa boa para falar. E para o fim você fala assim: você não presta não, mas eu te amo. Em compensação, se você não fez para mim, você fez por alguém. Você faz por alguém. Se eu risco você do meu caderno, que será aquele alguém que é tão beneficiado através de você? Jó, quando ele estava na ignomínia mesmo da vida, na contradição da sua vida, ele lembrou, falou assim: o órfão tinha comida, tinha pão, a viúva, quando estava bem, o irmão Brana, olha, como Deus, Ele nunca deixou uma ofensa de um irmão cobrir os benefícios que aquele irmão já fez por ele. Porque só a sua presença, a sua confiança, a sua amizade, o seu amor, as suas orações. Vamos individualizar. Por mim, ora, que é isso, gente? Há um povo agradecido que vem, chora, chorando, fala: olha, eu fui alcançado por esse ministério. O senhor lembra, irmão, que a minha mãe teve um sonho em 1975. Oh, meu Deus do céu, me ajuda, meu pai. Mas que povo, como eles consideram. É bom demais. Bom, e a semente, o que virou? O que virou a semente, Maleira? Está gostoso, não é, gente? A gente começa a conversar, aí vira uma mesa redonda de família. Deus é a fonte de toda graça e poder. E toda sabedoria divina está em Deus. Mas você já pensou?
está em Deus, Deus estando em você, quem é você? O irmão Branham disse, se você ama a Deus, você ama a sua gente. Olha, toda a sabedoria divina está em Deus. Bom, muito bom saber que tudo está em Deus. Mas e nós então? Onde é que nós vamos ficar? Sendo que Ele está em nós. Porque o grande mistério é Pai sobre nós, Filho conosco, Espírito Santo, Deus em nós. É o mesmo Deus sobre nós, o mesmo Deus conosco, o mesmo Deus em nós. E o grande mistério, Cristo em vós, esperança da glória. A sabedoria de Deus, leia em 1 Coríntios capítulo 5, capítulo 2. Leia, meditando. Por isso que a pessoa é leiga, não sabe ler, é completamente analfabeta e tem a sabedoria de Salomão. Como é que se explica isso? Enquanto que outro chega no mais alto píncaro da sabedoria intelectual do mundo e não passa de um ignorante. É grande demais ser filha de Deus, ser filho de Deus. É motivo para viver bendizendo Jesus. Glória a Jesus. Aleluia. Graça. 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 Eita, coisa boa é coisa boa mesmo, não tem jeito. Graça, graça. Agora veja só. Ele adianta, continua, portanto, sabendo disto, Ele é o único Criador que existe. Não há nenhum outro Criador a não ser Deus. Só que ele não está lá. Foi Moody que disse, o Finney, não procure Deus lá. Procure em você. Em outras palavras. Né? Aleluia. Satanás não pode criar. Esse que é o problema. Se você pensar bem, o que é inveja? O que é inveja? O complexo, o despeito. A inveja é a capacidade, é a falta de capacidade para realizar. É a falta de capacidade para ser a mesma coisa do outro. Ninguém deve querer ser a mesma coisa do outro, a não ser no espírito que Paulo falou, sede meus imitadores. Na conduta, na ordem, no temor, na reverência. Mas a inveja é uma prova de falta de capacidade. E a inveja é a força propulsora de tudo, da política. A política em família, política em grupo, política em igreja, política nacional e assim por diante. Inveja. Dificilmente uma pessoa glorifica a Deus
sentindo-se honrada porque outro irmão, outra pessoa está sendo honrada, porque outra pessoa está sendo projetada através de um feito em benefício dos outros. Afinal de contas, o cristão genuíno não vive somente em causa própria. A pessoa que vive somente em causa própria, ninguém prova do que é dela. Ninguém usufrui do que é dela. Ela acha que é perder a vida, é levar prejuízo. Não, é tão bom você perdoar uma dívida. Bom não só para a pessoa que recebeu o perdão, bom para quem perdoou, é melhor ainda. Sabia disso? Tem coisa melhor do que isso? Não, que isso? Esquece. Você não me deve. Dever não é só dinheiro, mas também. Você não me deve nada. Quer saber de uma coisa? Foi um prazer te ajudar. Espero que isso tenha, de fato, te ajudado. Não pode criar. Ele não pode criar. Por isso ele tem um objetivo específico assim, na coisa, na vida do povo, na vida da sociedade, das nações, da humanidade. Sabe qual é que é? Ele diz aqui, ó, Satanás não pode criar, de maneira alguma. Ele somente perverte o que foi criado. Porém, Deus é o único Criador. Aleluia. Por isso a palavra falada é criadora. E sabe de uma coisa? Preste bem atenção. Que a coisa principal que a palavra gera, cria, produz, é a atmosfera. Uma lei, através da lei, da mecânica, da tecnologia, fabrica copo, fabrica relógio, fabrica avião, celulares e telecomunicação em geral. Mas ele não dá conta de criar a atmosfera, a não ser funesta. Funesto tem caixão de defunto, tem cadáver dentro. Cria uma atmosfera fúnebre, tristeza dentro de casa. O irmão Branham disse, a mulher é criadora de atmosfera. Que poder, hein? Agora, criar uma atmosfera que alimenta, que levanta, que estimula, que leva pessoas a mergulharem no bem-estar. Ele disse, me oprime ouvir certas pessoas. O irmão Branham falou. Me oprime ouvir certas pessoas. Por quê? Só tem queixa. Só expressa ingratidão.
Ele disse isso. Pense bem. Uma das maiores... Olha, eu vou falar para você, o maior mal que você pode cometer é oprimir. Todas as vezes que eu passo na ponte do Rio Verde, Rio do Peixe, indo para o Recanto, em divisa do município de Mozarlândia com Aruanã, eu falo a ponte do Caleb. Hoje mesmo falei. Todas as vezes. Ambiente oprime. Eu tinha por volta de 2 anos, 3 anos, eu não guardo bem. E nós viajando de noite, eu não tinha lugar dentro do carro. Eu estava completamente oprimido. Ele ia lá para o banco de trás, vinha para o banco do meio, são 3 bancos, né? E vinha para frente comigo. Mas numa angústia terrível, completamente deprimido. Por inspiração, quando chegou na ponte, falei, para o carro. Não sei se era o irmão Jesuíno ou Jurandir, que estava dizendo, acho que era Jesuíno. E eu, mas desci com ele, e o Bi, irmão Juraci do Reco, descendo, eu peguei numa mãozinha dele, o Bi pegou na outra, ele mesmo botou apelido no carinhoso, né, de Bi. Então fala Bi, você já sabe quem é. Fomos, aquele ar fresco da madrugada, 3 horas da manhã, por aí. Quando chegamos lá do outro lado, o menino estava completamente diferente. Carro, depois entrou para o carro, foi dormir. Que coisa boa, né? Quer dizer, o carro, até então, virou um compressor de atmosfera pesada para ele, não sai nunca, não chega nunca, que coisa. E bacana. E joga para lá e para cá. Mas é tão bom você aliviar uma pessoa querida sua, né? Tão bom, mas não é, todas as pessoas são queridas. Você tem que chorar por todos. Se você deseja, irmão, um desejo diante de Deus é uma realização. Um desejo diante de Deus é uma realização. Oh Deus, passei 2 minutos. Em nome de Jesus Cristo. Guarde isso, você é criador, é criadora, porque o Criador está em você. Amém, dá glória a Deus. Dá glória a Deus, aleluia. Aleluia, vamos dar glórias a Deus. Glórias a Deus por esta atmosfera tão maravilhosa, por esta mensagem, por esta palavra, por este bálsamo que o Senhor nos deu nesta noite. Obrigado, Senhor. Levantamos nossas vozes dizendo: glórias a Deus, porque o Senhor é a força da nossa vida.
O Senhor nos livre do mal desta noite e nos guarde para a hora da sua aparição. Com as nossas mãos levantadas, pedimos que o Senhor continue sustentando, abençoando o nosso pastor, seu ministério, sua família. Em nome do Senhor Jesus Cristo, pedimos pelo retorno aos nossos lares, guardados e protegidos por tua potente mão. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. E nós vamos fazer assim, despedindo do pastor Joaquim Gonçalves, que está lá no recanto, sua família, pastor Jonas Pimentel, Isaías Alves, pastor Isaías Alves, pastor Boaz Lopes, irmão Adão Mendes, irmão Joaquim Rodrigues, todos vocês, Deus abençoe, Deus continue abençoando todos que participaram através da internet. Amanhã às 7 horas é momento de meditação, 4:30 da tarde, reunião com os evangelistas, e às 18 horas, programa Fé para Vencer aqui de dentro do Tabernáculo da Fé. Despeça do seu irmão dizendo: Deus te abençoe, até amanhã.